Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 11. Lembrando que essa aula de hoje vai ser assíncrona, porque eu estou num evento. Na verdade, estou gravando a nossa aula no hotel. Depois eu vou para o evento de fato no dia de hoje. Então a gente está na aula número 11 e o meu objetivo da aula de hoje é discutir com vocês sobre o controle de acesso ao meio e algumas técnicas evolutivas desse controle de acesso ao meio. Basicamente são técnicas determinísticas e não determinísticas. Depois vou comentar sobre a camada MEC, a camada enlace. Solicitar para vocês fazerem uma atividade prática durante a semana. E também no final da aula eu vou conversar com vocês e apresentar o segundo trabalho que tem que ser apresentado dia 26 de junho, daqui mais ou menos um mês. Bom, então esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Então, um dos principais objetivos é quando eu tenho acesso ao meio, né? Quando eu, eu tenho uma máquina e essa máquina quer acessar o meio. A gente começou a discutir isso na semana passada, principalmente no começo da aula, na parte de modulação. Mas hoje a gente vai se aprofundar nessas técnicas de acesso ao meio. A gente tem basicamente dois tipos de acesso. Um acesso dedicado, onde eu tenho uma máquina e essa máquina tem o seu meio exclusivo, né? Então eu não preciso controlar o acesso ao meio. O problema de eu ter um meio dedicado é o custo, né? Eu ter uma rota dedicada é praticamente inviável, né? Imagina, pensando num trânsito rodoviário, eu tenho o meu carro e sempre quando eu me desloco, eu tenho uma via exclusivamente para mim. Então, é algo utópico, né? Então, normalmente, tanto no trânsito de carros ou de qualquer meio, quanto em redes de computadores, o que a gente usa como prática é compartilhar o nosso meio, né? Esse compartilhamento pode ser com qualquer tecnologia de transmissão. A gente vai ver as tecnologias de transmissão um pouquinho mais para frente quando a gente trabalhar na camada física. Então, neste momento, independe qual é o meio físico que eu estou utilizando. Por exemplo, se é um meio induzido com cabeamento ou se é um meio difuso, como por exemplo redes sem fio. O que importa para nós aqui é que eu tenho um meio e esse meio é compartilhado e eu tenho que ter controle desse acesso. Por que eu tenho que ter controle do acesso? Porque se eu usar o meio juntamente no mesmo instante de outra máquina, de outro usuário, vai haver colisões, né? Eu estou mandando uma informação, estou mandando um sinal e esse sinal vai colidir com um outro sinal, né? Mesmo sendo um sinal eletromagnético, eles vão interferir um com o outro. E o que a gente tem que fazer é evitar essa interferência, essa que a gente chama de colisão. Então, eu tenho técnicas de multiplexação, que é basicamente o que a gente começou a conversar na semana passada sobre a modulação, então comportamento indireto do canal, e técnicas de acesso múltiplas, né? Então acesso direto ao canal. Normalmente as técnicas diretas, acesso direto ao canal, envolvem redes locais, que é um dos nossos objetivos da disciplina. Então aqui eu tenho as minhas máquinas, elas estão conectadas e a multiplexação, né, essa figurinha, deixa eu tentar, essa representação aqui, ou essa representação aqui, ela representa um multiplexador, né? Poderia representar esse multiplexador de uma forma. A representação do multiplexador é mais ou menos dessa forma. Assim, tá, minha figura, mesmo sendo digitalizada, não está boa, né? Mas ele é essa representação aqui, só que está na vertical. Então essa representação, o desenho representa um multiplexador. Como eu tenho um multiplexador, eu tenho uma máquina que está acessando, na verdade, o multiplexador,
Então eu tenho três, por exemplo, 3 computadores que estão acessando o multiplexador, e o multiplexador vai, de alguma forma, decidir qual dessas máquinas vai acessar o meio. Mas, por isso que é um acesso indireto, porque quem decide quando uma máquina ou outra máquina vai acessar o meio é o multiplexador. Já nessa parte aqui de baixo, eu tenho o meu meio físico, né? o meu barramento, e as máquinas elas estão acessando diretamente o meu meio físico. Não há essa representação de um multiplexador. Com isso, a gente chama isso de acesso direto. Então, compartilhamento indireto, normalmente a gente vai usar uma técnica de multiplexação e acesso direto ao canal. Bom, então são essas duas abordagens que a gente vai ver na aula de hoje. Certo? Deixa eu só passar os slides aqui. Então, uma multiplexação determinística, né, própria expressão já define, ela vai acontecer sempre da mesma forma. Eu posso trabalhar com multiplexação determinística, é uma técnica mais comum, através de FDM, que é multiplexação por divisão de frequência, né? Então eu estou trabalhando na frequência. Um exemplo bem típico é quando a gente estava usando o ADSL. É só um exemplo, né? Onde eu tenho uma frequência X que representava, né, a minha linha telefônica, né, 4 kHz. Então eu crio um canal de 4 kHz para a minha voz, né, nas ligações telefônicas, e o restante, ao restante eu crio um canal de dados, né? Então os nossos modems, eu não sei se vocês usaram, né, mas eu usava modem ADSL por um período. E eu estava na graduação ainda e eu achava muito, porque antes de usar o modem ADSL, eu usava o modem dial-up, né, ligação de escada. E quando eu usava a ligação, ou eu usava o telefone ou eu acessava a internet, eu não conseguia fazer as duas coisas. Quando surgiu os modems ADSL, eu falei, nossa, eu preciso estudar isso, porque como é que funciona? Agora eu posso acessar a internet e não bloqueio o meu telefone, né? Como é que funciona essa tecnologia? E aí, não foi só por isso, né? Mas por aí que começou a despertar o meu interesse em redes de computadores, em tecnologias de comunicações, porque, nossa, eu precisava entender como as coisas funcionavam, porque estava usando uma tecnologia na época, né, no final do século passado, nova, e eu queria entender como é que desenvolveram uma tecnologia que permitia que eu conseguisse ligar, né, o telefone e também usar a internet. E é simples, a explicação é simples. É uma multiplexação determinística, criando canais em frequência para a ligação de voz e para a transmissão de dados, né? Aqui na figura eu tenho 3 canais, né, 3 canais na frequência, né, o F1, F2 e F3, mas na minha explicação sobre o ADSL eu estava explicando apenas 2, né, então não teria esse do meio intermediário. Mas percebam, eu tenho um multiplexador que ele vai justamente, no modem ADSL a gente tem o que a gente chama de split, né? Eu tenho um canal de 4 kHz para voz e o restante do canal para a transmissão de dados. A largura do canal, né? Então ela vai representar quanto que eu consigo transmitir de banda utilizando uma determinada modulação, né? Então, por exemplo, aqui eu estou com uma modulação na frequência, então dependendo da técnica de modulação que eu expliquei um pouquinho semana passada, eu vou conseguir transmitir mais dados ou menos dados, né? Então, tudo isso é definido indiretamente porque eu tenho esta representação na figura intermediária ao meu canal. Então, essa soma do mais aqui, né? Então, aqui eu tenho os meus transmissores, aqui eu tenho o multiplexador
que vai fazer os canais serem transmitidos, né? E como eu tenho canais independentes, né? Por exemplo, esse e esse, eu consigo transmitir as informações simultaneamente, desde que eu tenha largura de banda suficiente para ter canais de portadora distintos, né? Então, o meu limitante é a largura de banda de cada um desses canais, né? Que no caso aqui do FDM, eu estou modulando na frequência, né? Então, é bem determinístico, né? Cada um tem seu canal e cada um vai transmitir dados, né, de acordo com a sua largura de banda, representando uma portadora. Então, isso é uma das técnicas, né? Então, eu preciso ter um canal dedicado para eu fazer essa transmissão. Num sistema de telefonia, que eu não vou explicar para vocês agora, sempre quando eu saio da minha casa, eu tenho um fio, né? Um fio que chega na minha casa que faz a conexão telefônica. Tem algumas complexidades a mais, que, por exemplo, eu tenho a central telefônica do bairro, depois eu tenho a central telefônica da cidade, mas, de fato, toda a comunicação ela é feita através de cabeamento. É um par metálico, normalmente de cobre, né? E daí sim, eu tenho as portas que fazem o uso uso compartilhado do cabo físico, né? Então ligo, desligo as conexões, mas sempre quando eu estabeleço uma conexão eu tenho um fim a fim de uma conexão física. Eu também posso ter uma multiplexação por divisão no tempo, né? Então, em vez de ser FDM, eu tenho TDM aqui, né? Então, a minha multiplexação é no tempo. Parte do mesmo princípio, né? Então, por exemplo, aqui tem um meio físico, né, que está sendo representado aqui, e eu tenho o transmissor, o tempo 1 e o tempo 2. Tenho o transmissor A, B, C e D, né, que estão compartilhando o meu recurso no tempo agora. Não? Então, eu tenho um meio físico, mas em algum momento o A vai transmitir, em algum momento o B vai transmitir, em algum momento o C vai transmitir, em algum momento o D vai transmitir nesta figura aqui. Inicialmente, a divisão do tempo determinístico, né, eu tenho um tempo e esse tempo é reservado para os transmissores, independente desse transmissor efetivamente transmitir ou não. Então, por exemplo, aqui, no tempo 1 o A transmitiu, no T1 o B transmitiu, mas o C e o D não transmitiram. No tempo 2, o A não transmitiu, o B transmitiu, o C transmitiu e o D não transmitiu. Ao longo do tempo, no uso deste recurso físico, eu tenho o A transmitindo, o A no tempo 1 transmitindo, o B no tempo 1 transmitindo dados, mas o C e o D não transmitiram. Então eu tenho desperdício daquele recurso computacional, daquele meio físico, naquele instante de tempo. E este caso aqui, né, o T1, quando termina toda a transmissão do A, B, C e D, representa um ciclo, porque depois eu vou ter o T2 e o A, B e o C, D vão ter a oportunidade de transmitir. Então o ciclo é de acordo com a oportunidade de todos transmitirem naquele determinado período, né, naquele tempo, porque a gente está falando em tempo agora. Mas eu tenho recurso e eu vou compartilhar esse recurso de forma determinística, cada um vai ter um tempo de transmissão. Eu também tenho multiplexação de sinal nesse caso, eu tenho um padrão de sincronização porque é tempo bem determinado de quando cada dispositivo vai transmitir, período entre dois padrões define um quadro, né? Então aqui eu tenho um dado, aqui eu tenho um dado, então eu tenho bem definido o sincronismo entre um transmissor e outro transmissor através de um quadro. Os quadros são divididos
por tempo, né? Eu tenho um tempo de percebam que todos os tempos aqui, o A, B, C e D são iguais, todos os tempos têm o mesmo período, então eu divido em fatias de tempo. E é eficiente com demandas regulares e contínuas, né? Então, como é determinístico, se eu tiver uma transmissão dos meus dispositivos A, B, C e D sempre contínua, vai ser muito eficiente. Então, pensando, por exemplo, numa indústria, numa planta fabril, onde eu tenho equipamentos, e esses equipamentos sempre transmitem algum dado num determinado período de tempo, é uma solução muito interessante. E ela é determinística, não há problemas de interferência entre os dispositivos. Então, se eu tiver, por exemplo, o A transmitindo, o B transmitindo, o C transmitindo, o D transmitindo sempre determinadamente, a eficiência é muito boa. Só que isso vai ser muito boa desde que os meus transmissores também sejam determinísticos. Agora, se eu tiver transmissores não determinísticos, como é o nosso caso, a gente usa a internet esporadicamente, indeterminadamente, essa solução já começa a ter problemas. Tá bom? Para otimizar essa multiplexação no tempo, eu posso ter um TDM dinâmico. É apenas uma otimização. É o uso da multiplexação por divisão de tempo quando se tem dados para transmitir. Então há um assincronismo, né? O que significa isso? A alocação, em vez de ser determinada, né, pré-determinada, ela é sob demanda, né? Então eu tenho que ter uma demanda. Então, por exemplo, o A no T1, o A tem dados para transmitir, transmite. O B tem dados para transmitir, transmite. Eu não ocupo esse tempo do C1 e nem do D1 porque eles não têm dados. Eu não ocupo o tempo do A2 porque ele não tem dados. Eu transmito o B2 e eu transmito o C2. Então, eu otimizo o meu tempo. Então, a capacidade do meu meio de transmissão compartilhado é otimizado, porque eu não uso, não aloco o recurso quando não necessário. Mas para isso eu tenho que adicionar um overhead nos cabeçalhos, né? Eu tenho que ter uma implementação técnica que me diz assim, olha, eu não tenho C, eu não tenho D no tempo 1, então eu tenho que informar isso através de um cabeçalho organizando melhor os quadros, né? Então, eu tenho que ter um canal com endereços de transmissão da estação transmissora, eu vou ter um overhead da delimitação do quadro, que é o que a gente viu na semana passada. Então, dependendo do meu meio de transmissão, se ele é dedicado ou não dedicado, se ele é compartilhado ou não compartilhado, se eu tenho uma alocação sob demanda ou não sob demanda, dinâmica, eu vou ter mais overhead ou menos overhead para utilizar esse recurso computacional. Tá bom? Então, eu tenho que, vou voltar aqui, esses quadros, eles são pré-definidos, né? Eles podem ter tamanhos fixos, que nem eu comentei na semana passada, mas ter tamanhos fixos determina uma multiplexação fixa. Numa multiplexação dinâmica, os quadros têm tamanhos variados, eles variam. Mas eles não variam, assim, a variabilidade, ela não pode ser completa, né? Pode ser qualquer tamanho de quadro. Então a gente sempre define um tamanho mínimo e um tamanho máximo, né? Então, por exemplo, no quadro Ethernet, que é o quadro da placa de rede de uma rede local cabeada, eu tenho tamanhos que vão desde 64 bytes até 1500 bytes. Então eu tenho o mínimo e o máximo. Dentro desse mínimo e máximo eu posso ter tamanhos variados, né? Mas eu defino o tamanho mínimo e o tamanho máximo. O que é o tamanho mínimo? É o quadro propriamente dito. Então ele já me custa 64 bytes. Se eu não transmitir nenhum dado, ele vai me custar 64 bytes. Tá bom?
Então, por isso que eu tenho o tamanho mínimo. Então, pode existir situações que a demanda instantânea supere a capacidade do canal, né? Então, como acontece isso? O que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, eu tenho um canal, vamos pegar um exemplo de um canal bem pequeno. Eu tenho um canal de 4K Hz, mas eu tenho uma transmissão de vídeo para fazer. É o que acontecia quando eu queria transmitir vídeos lá no dial-up, né, via canal telefônico. Bom, eu estou dando um exemplo muito extremo, né? Eu quero transmitir vídeo num canal pequeno. Mas se eu tiver situações de demanda instantânea, não contínua, né? Pô, eu tenho uma demanda que gerou uma quantidade maior de dados pela aleatoriedade. Eu posso tentar resolver esse problema criando buffers, porque ela é instantânea, né? Houve uma demanda naquele instante, naquele pico de tempo. Eu bufferizo, obviamente essa bufferização ela vai me gerar delay, mas eu consigo ao longo do tempo, porque essa demanda ela é um ponto só, eu bufferizo e depois quando eu tiver recurso, porque a demanda reduziu, aí eu continuo mandando os pacotes que estão no buffer. Só que buffer significa que eu tenho que ter memória. Então eu não vou transmitir e eu vou armazenar esses dados em memória. E memória é cara, né? Então tem dois problemas para resolver a situação de uma demanda instantânea, né? Normalmente essa demanda instantânea significa agregada, né? 2, 3, 4 usuários tentaram conectar um canal, né? A gente está falando num canal multiplexado, né? Estão tentando acessar o canal. E eu tento resolver esse problema através de um buffer. O buffer é limitado e gera delay, né? Mas eu tento atendê-los ao longo do tempo. É mais ou menos quando eu estou atendendo vocês e começa a surgir 3, 4 alunos e eu coloco assim, espera um pouquinho que eu vou atender o colega e depois já atendo o próximo. Mas eu consigo atender todos os alunos num intervalo de meia hora, né? Mas naquele instante que chegaram 5 alunos, eu vou ter que bufferizar, né? Porque eu consigo atender um de cada vez, tá bom? Mas buffers são caros e geram delay, tá bom? Geram o que a gente chama de atraso nas filas, tá bom? A definição, o que a gente tem que discutir num projeto de um switch, no projeto de uma estrutura de rede, é quanto que eu consigo garantir, qual é o tamanho do buffer para eu garantir, por exemplo, que não há perda de pacotes, porque eu bufferizo, e qual é o delay agregado, né? Qual é o cálculo do delay agregado. Então e também tudo isso vai depender do tráfego demandado, né? A demanda que aconteceu no tráfego. Não adianta, se vier uma demanda muito grande, não há buffer que consiga resolver, né? Certo? Então essas são as técnicas principais de acesso indireto, né? Acesso com multiplexação. O que a gente vai ver agora também é o acesso múltiplo, acesso direto, normalmente desenvolvido em redes locais, sejam redes cabeadas ou sem fio, e também redes satelitais, né? Existem vários outros exemplos de redes que o acesso é direto. Simplesmente eu não tenho um multiplexador que realiza essa tarefa de multiplexar os sinais. Eu simplesmente tenho que saber se o canal está ocupado ou não está ocupado. Dispositivo, transmissor, eu preciso saber se esse canal está ocupado ou não está ocupado. Tá bom? Normalmente, neste tipo de tecnologia de acesso direto, múltiplo, o tráfego é intermitente. Ora eu quero transmitir, ora eu quero não transmitir. Então eu não estou naquele exemplo da indústria fabril, onde eu tenho uma máquina e ela sempre transmite naquele mesmo tempo. Neste exemplo é a solução determinística, não tem jeito. Agora, em todos os outros casos, onde ora eu transmito, ora não transmito, a demanda de geração de tráfego ela é intermitente, não há um tráfego contínuo de transmissão. Ora eu uso uma aplicação, e também tem que entender, né? Eu
usuário, eu estou na internet. Mas ora eu tenho um tráfego, ora eu tenho outro tráfego, ora eu uso Teams, ora eu uso browser. Então a gente está trabalhando a gente gera, nós usuários geramos tráfegos através das nossas aplicações de forma indeterminística, porque ora eu estou usando Teams, ora eu não estou usando Teams. Claro que eu também tenho aplicações, e é esse desafio que acontece atualmente, eu também tenho aplicações que geram tráfegos contínuos por um determinado período de tempo. Por exemplo, agora eu estou transmitindo a minha aula. Né? Nesse período de transmissão de aula, eu tenho um tráfego constante da transmissão de dados. Né? A gente poderia estudar só sobre geração de tráfego, né? Na verdade, eu também gero pacotes, esses pacotes eles têm uma cadência também, né? Então não é exatamente constante, mas ele é determinístico. Mas sempre quando eu tenho tráfego intermitente, hora eu transmito, hora eu não transmito, né? Isso é gerado pelos usuários normalmente, e lembrando que o usuário é lento, né? Ele vai usar as suas aplicações numa ordem de segundo, minutos, e a gente está falando de um tráfego numa ordem de milissegundos. Né? Então, esses intervalos em milissegundos que é a geração intermitente dos dados. Então, eu tenho que ter técnicas dinâmicas que consigam suportar esse tipo de tráfego intermitente, né? que hora existe e hora não existe, né? São tráfegos aleatórios. Então eu tenho técnicas que originalmente elas foram projetadas de acordo com a topologia. E como a gente vai estudar algumas técnicas, a topologia, né, a representação topológica da rede, ela tem uma influência muito forte em relação ao desenvolvimento dessas técnicas propriamente ditas. Então, num curso de graduação, normalmente a gente é obrigado, né, tá na ementa lá da disciplina, que eu tenho que abordar com vocês essas técnicas. A gente vai estudar essas técnicas aqui. Há técnicas de controle distribuído por anel, percebam, especificamente por anel. Técnicas de controle distribuído por barramento, né, e percebam que aqui tem permissão de anel e por slot. Aqui por barramento tem várias técnicas, né, contenção, Aloha, slot Aloha, SMA, SMA-CD, SMA-CA, tudo isso a gente vai ver hoje. E técnicas de controle centralizadas através de polling. Bom, então são essas as técnicas que a gente vai visualizar e discutir na aula de hoje. E basicamente a aula de hoje ela tem esse objetivo. Bom, primeira técnica é considerando técnicas de controle distribuídos por anel. Então, o que significa isso? Eu tenho uma topologia, né, onde as máquinas estão conectadas através de um barramento com formato de anel. Exemplo de tecnologias desse tipo é as antigas redes Token Ring, que eu tive na minha graduação. Era bem na transição, né? O Ethernet estava entrando forte, mas ainda existiam as redes Token Ring, que são fisicamente falando, são cabos coaxiais, né? Coaxiais finos ou coaxiais grossos, e eu tenho toda uma terminação para conectar nas máquinas. Né? Então, cada máquina tem uma placa, eu tenho uma terminação no coaxial. A gente usa hoje esse tipo de cabeamento físico nas redes de TV a cabo. Mas, de fato, eu tenho uma topologia em anel. Quero conectar uma máquina, eu tenho que colocar essa máquina em anel. Então, a passagem em anel é a passagem de um token. Todas as máquinas elas vão receber um token. O que é um token? É um período de tempo onde você vai dizer assim, quero transmitir ou não quero transmitir. Quando você tem o token, você pode transmitir. Quando você não tem o token, você não pode transmitir. E esse token tem que ser liberado, né? Não pode ser detido, não pode acontecer
starvation, eu fico com o token indefinidamente. Bom, então, por exemplo, a estação D passou o token, né, rede livre. Se a estação A não tem nada a enviar, passa o token e assim por diante. E a estação C, ó, na próxima vez eu quero transmitir, então eu vou avisar que eu vou pegar o token na próxima vez, mas o token não está comigo, eu sei que em algum momento vai chegar. Bom, então o token é um período de tempo onde você pode transmitir dados. Bom, então, e o token é passado de nó para nó. Então, por exemplo, estamos fazendo uma tarefa em conjunto e eu digo assim, olha, essa tarefa está comigo e eu estou com o token. Todos vocês entendem que aquela tarefa eu estou fazendo e vocês não podem interferir nela. Basicamente isso. Bom, quando chegou o token para a estação C, né, tem dados a transmitir, ela tem dados aonde? No buffer para serem transmitidos. A estação C, neste exemplo aqui, ela quer transmitir para a estação B. Então a estação C é a origem, a estação B é o destino. E ao receber o token livre, né, então o token fica girando no anel, a estação C começa a transmitir os seus dados, começa a pegar os dados que estão no buffer e começa a transmitir, né, pacote por pacote, né, para o seu token, para a rede, desculpa. Então durante o token livre, que é um período de tempo, ela vai transmitir os dados. O que vai acontecer com as outras estações que não são nem transmissoras e nem receptoras? Elas vão receber os dados, né? Todas as estações recebem os dados. Sim, tem um problema de vulnerabilidade, né? Porque elas podem capturar os dados, né? Podem tornar as placas de rede em modo promíscuo e, com isso, processar os dados. Mas, por definição, se a placa de rede não estiver de forma promíscua, ela simplesmente passa o dado para frente. O D vai receber o dado, reconhece que não é para ela e passa o dado para frente. Bom, então, isso na camada física. O que acontece quando a gente usa o TCP-Dump e o Wireshark para visualizar os dados? A gente configura a placa de rede em modo promíscuo. Então, eu sei que não é dado para mim, mas realmente eu faço uma cópia e eu transmito o dado para frente. Então, nesse tipo de rede, eu tenho a possibilidade de capturar os dados. O A vai fazer a mesma coisa, né? Não é para mim, vai passar para adiante. Quando chegar os dados para o B, ele vai dizer, sou eu o destino. E daí ele faz uma cópia do dado que foi transmitido e começa a processá-lo. Só que, né, esse dado, essa estação destino, ela não retira o dado da rede. Ela simplesmente faz uma cópia porque ela é a estação destino. Ela também retransmite o dado para frente, tá bom? Quem é a estação responsável para remover o dado é a estação origem, a estação C. Então o dado vai ser transmitido para a estação C, a C vai dizer assim, esse dado fui eu que enviei. Então agora eu posso retirar o dado da rede e acabou meu token, acabou meu tempo, o meu ciclo. O meu ciclo de token é quando eu perceber que eu já fiz uma volta inteira no meu anel. Eu vou estar transmitindo os outros dados, né? Mas quando eu receber o primeiro dado que eu transmiti, aí significa que o meu token terminou. Isso é interessante analisar porque os engenheiros e cientistas desenvolveram essa passagem de anel considerando um tamanho mínimo e máximo do anel. Porque se eu tiver um anel com muitas redes, com muitas máquinas, o tempo de token vai ser maior. Se eu tiver uma rede com poucas máquinas, o tempo de token vai ser menor. Então, o dimensionamento da rede, o tamanho da rede do anel, é diretamente proporcional ao tempo de token, ao tempo de transmissão. E isso que tem que ser analisado na hora de se construir uma rede token ring. Tá bom? Então essa é a estrutura de uma ideia de token ring. E a gente já usou isso por muito tempo na prática. Então
tinha suas taxas de transmissão efetivamente. Então aqui só estou mostrando, né? Terminou, recebeu os dados, ele libera o token para o próximo. E daí vai passar o token, quem estiver transmitindo vai repetir o processo do uso do token. Então, oportunisticamente, cada estação vai ter a oportunidade de pegar o token e transmitir. Percebam que essa ideia permite que cada estação transmite dado quando tem dado para transmitir. Não tem dado para transmitir, libera o token. Bom, essa é a ideia. Isso gera outras situações que no passado não existiam, né, ou não eram tão importantes, como por exemplo eu poder fazer uma cópia dos dados e analisar os dados. Né? Então, quando surgiu essa tecnologia, o objetivo era conectividade, transmissão. Depois que surgiu situações de segurança e assim por diante. Tá? Também a questão do tamanho da topologia, né? Quanto tempo eu vou ter para transmitir dados na minha rede. Bom, tentando evoluir este tipo de tecnologia que foi proposta, que foi idealizada por colegas nossos antepassados. Inclusive é interessante comentar que ontem eu estava no congresso e o pesquisador, né, o engenheiro que desenvolveu as redes Ethernet deu uma palestra. Né? Então ele ganhou o prêmio Nobel. Né? Na computação não existe prêmio Nobel, não existe o Aware, né? Existe um instituto que tem uma representação similar ao Nobel, mas a gente não chama de Nobel. E ele deu a palestra, né? Por que ele desenvolveu o Ethernet, como foi, como é que não foi. Depois ele criou a empresa dele que se chamava Tricom. Então ele contou toda a história dele, foi bem legal a palestra dele. E isso foi na década de 70. Né? E o que estava se desenvolvendo eram tecnologias antes, né? Essas tecnologias que eu estou mostrando aqui são antecessores ao Ethernet. A gente vai ver a tecnologia Ethernet daqui a pouquinho. A ideia de múltiplos slots. Então, em vez de eu ter essa questão do token, eu divido a rede, o tempo, né? Eu divido a minha infraestrutura, o meu recurso físico em slots. Então, você tem um slot para transmitir, né? Um segmento para transmitir. Esses segmentos estão também em anel. Esses segmentos estão representados por essa figura. Então, você vai estar passando um slot, um segmento, para você transmitir. Simplesmente, se você tem dado para transmitir e você tem um slot livre, você transmite, você preenche ele. Uma analogia, mais ou menos, aqueles trenzinhos, né? É só uma analogia. Aqueles trenzinhos de mina, né? Então, sempre está passando o trenzinho, sempre tá passando um trem com um carrinho. Ou o carrinho está cheio de minério ou está vazio. Se tiver vazio, eu coloco lá o meu dado. Se tiver cheio, eu não posso usar. Mas o carrinho ele vai ficar percorrendo em anel por todos os usuários. E a gente chama isso de slot. Né? Então eu tenho um slot para transmitir ou não. Então é uma outra forma de acessar. O que pode acontecer aqui é que eu posso ter, se eu tenho um usuário que tem muita demanda, ele pode acabar usando muito mais a rede do que um usuário que não tem tanta demanda. Né? A questão é, mas e se eu tiver vários usuários que têm muita demanda? Eles vão estar competindo por esses slots vazios. Né? Então, essa é a ideia. Mas também ele permite que eu utilize de forma oportunística a minha rede. Então, e de novo, estou acessando diretamente a rede. A rede é projetada para o acesso direto, né? E não indireto. O que eu posso pensar é trabalhar em vez de múltiplos slots, né? Querer transmitir uma estação. Quando eu tenho muitos slots cheios, eu vou ter que esperar a passagem de slots vazios, né? Então essa espera ela é não determinística, por causa vai depender da demanda. E eu também tenho que fazer o estado de, o slot está cheio, o slot está vazio. Né?
Então, para manter a justiça no acesso, quando uma estação esvazia o slot, ela deixa passar. O que eu quero dizer com isso é, eu sou o destino. Eu não posso esvaziar o slot e já carregar de novo. Eu tenho que esvaziar o slot e deixar passar, por uma questão de melhor distribuição do recurso físico. Bom, então, são algumas restriçõezinhas que vão fazer toda a diferença na hora de ter uma rede mais justa, né? Mais com que o recurso seja compartilhado de forma mais eficiente. O que aconteceu com o avanço da conectividade, né, com o surgimento inclusive da internet, os usuários se conectando na internet, foi a transmissão, usuários transmitindo dados de forma não determinística. Então, começaram a se desenvolver tecnologias também com esse intuito, o intuito de conseguir transmitir dados quando tu tem dados para serem transmitidos. Uma das soluções foi a técnica do múltiplo Aloha. A Aloha é uma das ilhas do arquipélago do Havaí. O que aconteceu? Na Guerra Fria, naquela época, teve um engenheiro aposentado que ele foi contratado pela DARPA para desenvolver uma rede nova que conectasse o arquipélago e as ilhas do arquipélago, e ele foi mandado para lá com um bom salário para desenvolver essa rede. Essa rede originalmente era sem fio e ele começou a projetar soluções que ele chamou de Aloha. Então, a primeira ideia era ter uma rede Aloha com múltiplos acessos. Então, deixar o usuário transmitir sempre que tiver dados, tentando explorar o melhor uso oportunístico da rede, não determinístico. Então, assim, tem dado para transmitir? Transmite. Daí vamos ver o contexto. Quantos usuários eu tinha na década de 70, 80, nas ilhas do arquipélago do Havaí? Pouquíssimos. O que ele foi contratado foi, eu preciso fazer com que os dispositivos dessas ilhas do arquipélago do Havaí se conectem. A probabilidade de eu estar transmitindo dados num paraíso onde de vez em quando eu tenho que transmitir algum sinal era bem baixo. O que eu quero dizer com isso? O uso da rede era muito baixo. E aí a eficiência era boa. Cara, quando tu tem dado para transmitir, transmite. Dificilmente vai haver interferência entre um transmissor e outro transmissor. Mas pode acontecer. Quando houver colisões, aí a gente vê, aí a gente trata. Como que a gente trata? Nas camadas superiores. Então, interessante entender o contexto onde isso foi projetado, né? Isso facilita o nosso estudo, né? Então, o que acontece? O remetente pode ouvir o barramento para saber se houve uma colisão ou não. Como é que isso funciona? Quando há colisão, são dois sinais que se colidem e esse sinal vai ser propagado com uma interferência entre um e outro sinal. Se eu sou um receptor, eu vou perceber, olha, eu estou transmitindo aqui, por definição, sinais de 5 volts, por exemplo, no meio cabeado. Se eu estou recebendo sinais agora de 7 volts ou de 3 volts, é porque alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu, alguma colisão aconteceu. Então eu consigo saber se houve ou não colisões. Isso é fácil, eu vou comentar mais para frente, isso é possível de ser alcançado numa transmissão cabeada. Se o quadro foi destruído por alguma colisão, eu vou esperar um tempo aleatório e vou enviar novamente, e ponto final. Como que acontece esse tipo de colisões? Bom, eu tenho um meio de propagação, eu tenho aqui no caso 3 transmissores. Eu estou transmitindo nesse momento, o B está transmitindo nesse momento, o C está transmitindo nesse momento. Onde é que estão os momentos? São esses retângulos aqui, ó, no mesmo tempo, né? Então, nesse tempo aqui, o A transmitiu e ninguém mais transmitiu.
Nesse momento, o B transmitiu e ninguém mais transmitiu. Por uma questão oportunística e aleatória, deu certo. O A e o B transmitiram. Agora, aumentou-se o tráfego. O C está transmitindo e o A também está transmitindo no mesmo intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, aconteceu 3 envios de pacotes e esses pacotes vão colidir. Ó, nesse caso aqui colidiu e nesse caso aqui colidiu. Então, 3 pacotes foram afetados nesse período de tempo. Depois lá o B transmitiu num outro segmento de tempo, tudo bem. Né? Agora, esse período de tempo aqui houve uma colisão. Isso vai ter que ser tratado por as camadas superiores. Percebam, neste contexto é uma transmissão oportunística de acordo com a demanda. Certo? Se eu tiver baixa demanda, vai funcionar. Né? Vai funcionar com uma taxa com uma transferência alta? Não, não vai, mas vai funcionar. Então, a questão é qual é o número de colisões, qual é a taxa de transmissão aceitável. Né? Então, à medida que começou a se desenvolver tecnologia, olha, funciona. Qual é a eficiência? Né? Começou a se perceber que a utilização de um canal mais do que 18% começou a ter uma taxa de colisão muito alta. Né? Então, com grande carga, com grandes dispositivos, esse método é muito ineficiente, é instável. Né? Então, bom, o engenheiro, projetista, cientista que desenvolveu essa tecnologia, matematicamente ele já sabia disso, né? antes de desenvolver a tecnologia. Então, é uma tecnologia ok para uma taxa de transmissão baixa. Na época, nas circunstâncias onde essa tecnologia foi desenvolvida, estava ok, né? Não tinha um problema. À medida que eu preciso ter tecnologias com uma taxa de transmissão maior, eu preciso desenvolver tecnologias mais eficientes. A primeira solução que se pensou foi: vamos melhorar o múltiplo ARLoRa. Vamos trabalhar com uma solução mais eficiente no múltiplo ARLoRa. Vamos tornar a transmissão dos dados um pouquinho mais rígida. Você pode transmitir quando você quer, mas sempre no intervalo encadeado, né? Sempre num intervalo sincronizado. Então, beleza, o A transmitiu, mas ele tem que transmitir nesse intervalo. Aqui não houve transmissão nenhuma, o B transmitiu nesse intervalo, o C transmitiu nesse intervalo. O que vai acontecer agora com essa sincronização? Eu vou ter colisão? Vou ter colisão, mas eu só vou ter colisão cheia se 2 transmissores usaram aquele mesmo time slot. Aqui no anterior, não. No anterior, eu poderia ter colisões, desculpa o termo coloquial, de quina, né? Um carro bateu na quina de outro carro, interferiu, né? Um pouquinho só. Isso acontece com o múltiplo ARLoRa. No slot ARLoRa, só vai poder ter colisões frontais. Estou fazendo uma associação com o trânsito, de novo, rodoviário. Só com essa técnica, eu já consigo melhorar, né, a eficiência do slot do ARLoRa em 37%. 37% mais eficiente. Então, o slot ARLoRa, por eu ter um sincronismo de início e de transmissão de quadros, eu já consigo duplicar, né, de 18% para 37%. Né? Então, aumentei bastante a eficiência da minha transmissão. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, imagino eu, que eu vou ter uma transmissão mais demandante. Eu tenho mais dispositivos que necessitam transmitir dados e eu preciso tornar essa transmissão de acesso ao meio mais eficiente. Percebam que é uma evolução que aconteceu entre a década de 70 e 80 para desenvolver a conectividade das redes de computadores. Esta ideia de transmite quando você tem dado é interessante, porque é mais alinhada com a transmissão de dados
quando a gente está acessando, quando nós, usuários, estamos acessando a rede, não máquinas, nós, usuários humanos. O que começaram a perceber é, mas em vez de eu ter um sincronismo determinístico, de acordo com esse slot, né, ó, nesse intervalo, eu posso aprimorar isso fazendo sensing, que a gente chama de Carry Sensing Signal, que é o CSMA, Carry Sensing Multiple Access. Então eu quero saber se há alguém transmitindo ou não. Vou voltar aqui. Eu quero saber se nesse intervalo de tempo vai haver alguém transmitindo ou não. Como é que eu sei? Aqui, ó, eu estou transmitindo alguma coisa. Mas eu comecei a transmitir nesse intervalo de tempo. Isso, e depois eu ocupei todo esse tempo aqui. Esse sinal que eu comecei a transmitir aqui, ele é um sinal analógico. Pegando o exemplo mais simples como um cabo Ethernet, eu tenho uma indução, eu tenho um par metálico ou um conjunto de pares metálicos. Eu consigo olhar se tem um sinal em volts e eu digo assim, olha, opa, tem alguém transmitindo. Eu não preciso ficar analisando todo o tempo de transmissão. Eu olha, eu escutei o meio, tem alguém transmitindo. Eu já espero para usar o meu outro intervalo de tempo, quando estiver disponível. Nesse caso aqui, eu só vou ter um intervalo de tempo disponível aqui. Então, o slot Aloha, simplesmente ele respeita o sincronismo, mas ele não escuta o meio. Ele respeita o sincronismo do quadro. Terminou, transmito. Terminou, transmito. E por isso que pode haver colisões. Porque simplesmente, olha, eu tô num time slot, estou num intervalo de tempo que eu posso transmitir, transmito. Ele não faz, de novo fazendo uma analogia com a via rodoviária. Ele simplesmente chega numa via, espera o tempo para ele acessar a freeway. Ele não olha para a direita e nem para a esquerda. Ele simplesmente, eu tenho que esperar, terminou o tempo, eu entro. Agora, pode estar vindo um caminhão. Né? Então, tentando melhorar isso, começou a se fazer o que a gente chama de Carry Sensing Signal. Eu escuto o meio para ver se tem uma transmissão. Eu escuto o meio no meu time slot. Tem alguém, eu olho para a direita ou olho para a esquerda. Tem alguém vindo, eu espero. Né? Não é que nem numa rodovia, porque o time slot é pré-determinado. Né? Na vida real da rodovia, tu olha para a esquerda, olha para a direita, tu vai ter que esperar mais ou menos tempo de acordo com o tamanho do caminhão, a distância do caminhão. Né? Aqui não. Aqui tu quer fazer um sensing para saber se o meio está sendo ocupado ou não naquele período de slot, né, do time slot, tá bom? Se alguém está falando, tu espera alguém, espere, alguém ainda está transmitindo, tá bom? E ele faz esse sensing. Claro que esse sensing tem um custo, né? Mas é um custo de tu estar escutando o meio, certo? Então, esta é a técnica de escutar o meio, Carry Sensing. Isso é tão útil, fazer sensing é tão útil que uma das coisas que se discute muito hoje em telefonia móvel, que é a área que eu trabalho, é se tu pode fazer o uso oportunística de um canal leiloado por uma operadora. Por exemplo, a Claro, a TIM, a Oi, elas compraram uma frequência regional ou nacional, mas elas não estão usando. Eu sou uma outra operadora, será que eu não poderia escutar o meio e oportunisticamente utilizar esse meio, já que não está sendo usado? Isso se chama o uso oportunístico do espectro de frequência. Né? Então, não há regulamentação ainda pela Anatel desse tipo de tecnologia, mas em outros países já existe. Então, isso deve acontecer em algum momento. O uso oportunístico do canal primário, né, das redes de telefonias.
Então, beleza, o que eu, pesquisador, tenho que fazer? Isso a gente já fez há 15 anos. Como que eu desenvolvo um algoritmo que escute o meio e perceba se aquela portadora primária está usando ou não está usando aquele canal? Num meio sem fio eu consigo ver, eu consigo detectar o sinal de várias formas. Só detectar que tem um sinal, eu consigo fazer daí usando IA, né? Há 10, 15 anos a gente já usava isso, né? Eu quero saber qual é o sinal que está sendo usado, então eu tenho uma base de dados de sinal e eu faço um match, né? Ah, eu consegui detectar que tem um sinal naquela canal de radiofrequência e eu comparo, né, através de uma aproximação. Olha, aquele sinal tem aquela característica, então ele é um sinal LTE, ele é um sinal XYZ. Então, além de detectar, eu quero saber que sinal está sendo utilizado. Certo? Então, isso a gente desenvolveu tecnologias para esse tipo de solução já há algum tempo. O que está sendo feito agora é a legislação, né? A legislação brasileira sempre ela vem a reboque das demandas, né? Inclusive a Anatel diz assim, a gente faz as regulações de acordo com as demandas das operadoras e das empresas, né? Então, tecnologia já existe. Esse tipo, só terminar o complemento, esse tipo de tecnologia se chama rádio cognitivo, né? Rádio cognitivo, rádio inteligente. E a gente desenvolveu técnicas desse tipo. Quando eu falo a gente é porque eu trabalhei com isso, desenvolvi algoritmos e desenvolvi soluções há uma década atrás. Então, hoje em dia não se trabalha mais, não se desenvolve soluções nesta linha, porque as soluções já existem, os algoritmos já existem, já foram patenteados, inclusive. Agora é só o uso da solução. Dentro dessa ideia de CSMA, tem duas variantes. CSMA-CD e CSMA-CA. Vou explicar ambas. CSMA é Carrier Sense Multiple Access. Múltiplo acesso sentindo a portadora. Escutando, sensing a gente traduz para escutando a portadora. Mas eu quero saber com detecção de colisão. Ah, eu escutei. Beleza. Houve uma colisão. O que eu faço agora? Tá bom? Tá bom, mas Cristiano, eu não entendi. Por que pode acontecer uma colisão? Pode acontecer uma colisão porque vamos voltar vou pegar a figura como exemplo. Não é, vou até arriscar aqui, tá, pessoal? Agora eu estou falando de Carrier Sensing CD. Eu sou uma portadora, tenho 3 portadoras aqui. Eu sou uma portadora. Eu fiz sensing, beleza? Eu escutei que o meio está ocupado. Eu esperei, certo? Aqui eu não tenho nada para transmitir. Eu sou o C, tá? Aqui eu escutei, está sendo transmitido pelo B. Aqui eu escutei, não percebi nada e transmiti. No próximo time slot, o que aconteceu? Neste momento aqui, tá? Nesse intervalo aqui. Eu escutei o meio. Gastei uma energia aqui escutando o meio. Eu não percebi nenhum uso do meu canal. Só que aconteceu por probabilidade, o A também fez exatamente isso. Ele também escutou o meio e também não percebeu nenhuma transmissão. Então, tanto eu, C, quanto A escutaram o meio no mesmo instante, porque eles fazem sensing em instantes pré-determinados. Eles fizeram o sensing no mesmo instante e transmitiram, porque eles assumiram, o algoritmo deles assumiu que não tinha ninguém transmitindo. E transmitiram ao mesmo tempo, e daí deu colisão. Certo? Então, percebam, a colisão ela só vai acontecer num caso extremo, onde você escutou o sensing,
Ao mesmo tempo, se tomou a decisão que o canal estava vazio e se transmitiu. Dá para perceber também por uma questão probabilística que à medida que eu tenho mais transmissores, essa situação pode acontecer mais frequentemente. À medida que eu tenho menos transmissores, isso vai acontecer menos, né? Então tem a ver com o tamanho da rede. Mas acontecendo uma colisão, tecnologia, eu preciso tomar uma ação. Primeira coisa, eu preciso saber que houve uma colisão. Como é que eu sei que houve uma colisão? Aquilo que eu comentei anteriormente. Eu estou transmitindo o meu sinal através de um meio induzido, par metálico. Eu fiz o sensing, eu percebi que não estava sendo utilizado, eu transmiti, o outro transmissor fez a mesma coisa, aconteceu colisão. Eu faço o sensing no próximo momento e eu percebo um sinal fora do padrão, ou com uma maior quantidade, uma voltagem maior, uma voltagem menor, porque houve interferência. E houve colisão. Eu consigo entender que houve colisão. Collision detection. Então eu tenho um sistema que continua fazendo sensing e eu consigo perceber as anomalias do sinal e digo, isso é uma colisão. Certo? Então, o CACD, o CSMA-CD, ele consegue detectar uma colisão. Então, esse transmissor aqui e esse transmissor aqui, eles transmitiram ao mesmo tempo, aconteceu uma colisão. A questão agora é, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar por um tempo. Se esse tempo for definido por padrão como sendo o mesmo, vai acontecer uma nova colisão. Porque, vamos supor que esse aqui é o 1, o A, né? E esse aqui é o B. Eu não vou conseguir escrever aqui. Mas vamos dizer que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Se aconteceu todo esse processo de detecção de colisão e eles esperarem o tempo e esse tempo for o mesmo, eles vão fazer sensing de novo, os dois não vão escutar ninguém transmitindo, só tem esses dois, e vão transmitir e vai acontecer o mesmo, vai acontecer novamente uma colisão. Repetidamente, eles vão entrar em deadlock. Para evitar isso, eu tenho que esperar um tempo diferente do meu amigo. Então se definiu uma técnica que se chama tempo aleatório exponencial truncado. O que é esse nome? Simplesmente eu espero um tempo aleatório, diferente do teu. Ele é truncado, porque não pode ser... Por que é truncado? Porque é numa faixa. Eu não posso ficar esperando muito tempo, porque senão eu torno a tecnologia muito ineficiente. Então eu espero um tempo numa faixa de tempo factível, né? Então, aconteceu colisão, detectei colisão, eu vou esperar um tempo, só que eu espero um tempo aleatório. Probabilisticamente pode acontecer que esse tempo aleatório gerado foi o mesmo do anterior. O A e o B ativaram o algoritmo de detecção de colisão, eles geraram um tempo aleatório e, por coincidência, pode acontecer, agora num nível muito menos provável, os dois tempos foram muito próximos e de novo aconteceu colisão. Pode acontecer? Pode. Se isso acontece, ele é um tempo aleatório exponencial truncado. O que significa o exponencial? Se se repetir a colisão, agora eu vou de novo entrar em modo back-off, né, que é o tempo aleatório que eu vou esperar. Ele vai entrar em processo de back-off e ele vai esperar um tempo exponencial. Ele vai esperar mais tempo, ele vai esperar um tempo exponencial. Então, estou fazendo uma analogia. Se aconteceu collision detection e ele truncou um tempo de 2, esperou 2 milissegundos e aconteceu novamente colisão, ele vai truncar num tempo de 4, depois vai truncar num tempo de 8, depois vai truncar num tempo de 16. Por que eu estou falando truncar?
porque é truncado. Ele vai escolher um tempo aleatório entre um range, uma faixa. Mas sempre que haver repetidas colisões, ele vai truncar esse tempo, aumentando exponencialmente o tempo de espera. Isso acontece, cada vez numa probabilidade menor, né? Então, quanto que vai acontecer essas colisões sucessivas? Sempre uma probabilidade muito menor, né, de acontecer. Mas essa probabilidade vai ser menor ou maior de acordo com a quantidade de máquinas que eu tenho na rede. Bom, todo esse tempo de espera é na ordem de milissegundo, certo? Então foi essa a técnica do CSMA-CD. O CSMA-CD, ele só funciona no meio induzido. Então eu tenho que sentir o meio, eu tenho que conseguir detectar que houve uma colisão. Eu só consigo detectar uma colisão se eu tiver um meio induzido, dando o exemplo da diferença de voltagens, né? Então o CSMA-CD é a tecnologia que a gente usou e que a gente desenvolveu nas redes Ethernet. E ontem, por coincidência, eu estava assistindo a palestra da pessoa que propôs isso, né? O McAfee. Então ele é um senhor já bem idoso, bilionário, porque ele vendeu a Tricom, né? Deve estar sem problemas. Ele ganhou o Aware 2022. Percebam, poxa vida, ele contou a história dele, né? Ele desenvolveu essa solução em 1973. Ethernet foi usado em todo o mundo por muito tempo. E ele só ganhou o Aware agora, em 2022, né? O Nobel da computação. E percebam que tudo isso tem a ver com engenharia, mas tudo isso tem a ver com computação, porque eu tenho que fazer o algoritmo da implementação disso. Claro que eu tenho que fazer isso em hardware, né? Deu coincidência de eu estar explicando a aula de hoje com o que eu vi na palestra de ontem. A capacidade do meio de utilização agora pode chegar nesse nível de 98%. E aí eu comecei a ter tecnologias que eu consigo transmitir com uma maior eficiência. 1 megabits por segundo, depois 10 megabits por segundo, depois 100 megabits por segundo e assim por diante. Tá bom? Então, em relação às tecnologias anteriores, percebam que houve uma evolução muito relacionado com a forma como eu estou vendo o uso não determinístico da próprio meio físico, né? Essa eficiência ela vai estar muito relacionada, vou passar alguns slides aqui, ela vai estar muito relacionada, ao CSMA-CD, ela vai estar muito relacionado com o meio físico, né? Então, eu tenho uma padronização no I3E que define se eu tenho uma taxa de transmissão de 10 megabits, de 100 megabits, de 1 gigabits, né? E tudo isso é padronizado com relação à banda base, com relação à taxa de transmissão e com relação à distância, porque é um cabo. Eu tenho uma distância maior, uma distância menor, isso vai ter a propagação do sinal, dependendo do meu meio, vai ser uma propagação mais próxima à velocidade da luz ou não, e eu tenho que calcular isso, né? Então, quando a gente diz assim, olha, tu tem uma tecnologia 10 base 5, significa que você pode puxar um cabo de até 500 metros, e você vai ter garantia de uma taxa de 10 megabits por segundo. Daí, poxa, Cristiano, lá no meu prédio, lá não sei aonde, na minha empresa, eu tenho uma tecnologia de 100 megabits por segundo e o cabo tem 2 quilômetros e funciona. Vai funcionar, claro que vai funcionar, mas tu não vai conseguir uma taxa de 100 megabits por segundo, porque e também depende quantos usuários estão conectados naquela rede. Então, o que o I3E garante é a padronização da tecnologia com a garantia da taxa de transmissão. Então, eu tenho que garantir isso, né? E isso é de acordo com o padrão. Então, aqui tem uma tabelinha, ó, 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base F, né? Essa 10 base 5 é com cabo coaxial. Percebam que o meio físico não importa, né?
eu tenho um cabo coaxial de 500 metros. Aqui o coaxial fino, né? Quem já mexeu com net, né, vai ver que tem o coaxial grosso e o fino. Aqui o coaxial fino, a minha largura de banda é menor, eu tenho 200 metros. Mais barato, esse aqui é o que é usado na net, né? Aqui o 10 base T, que é o par trançado, 100 metros. Esse é o padrão, né? Mesmo com 100 base T, é 100 metros. Né? Então eu consigo puxar um cabo e garantia de 10... A gente usa hoje 100 a 1 GB, né? A taxa de transmissão de acordo com essa distância aqui. Ah, mas se eu estou usando uma fibra, daí eu tenho uma distância maior. Tudo isso tem relação com a técnica do CSMA-CD. E aí eu vou ter garantias de uma taxa de transmissão XYZ. Bom, então, é a técnica CSMA-CD que vai definir numa determinada configuração física aquela taxa de transmissão. Bom, por que o CSMA, ou melhor, por que o Ethernet dominou o mercado e não foi o coaxial? Pela flexibilidade, tecnologia super barata, fácil de implementar, de baixo custo, com uma taxa de transmissão boa. Então, por isso que o mercado absorveu. Tá bom, mas como é que funciona quando eu não tenho um meio induzido? Quando eu estou trabalhando num meio difuso, que é, por exemplo, num meio sem fio. Eu não consigo escutar o meio, porque o que acontece? Eu transmito um sinal. Se eu fizer sensing, a colisão aconteceu e ela vai se propagar para todos os sinais, para todas as direções. Eu não consigo perceber se aconteceu uma colisão ou não, porque é um meio difuso. Eu transmiti um sinal antena, né, ela tá se propagando, o sinal está se propagando para todas as direções. Puxa vida, aconteceu uma colisão. Como é que eu sei que é uma colisão? Eu posso até receber um sinal. Como é que eu sei que aquele sinal é um sinal de uma colisão ou é uma interferência de um obstáculo, de um outro sinal, de um outro sinal gerador? Né? Eu não tenho como saber no meio difuso. Eu só tenho o CSMA-CD só funciona no meio induzido, com algum cabo. Quando eu tenho um meio difuso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer sensing, mas eu tenho que fazer CA. Eu tenho que evitar colisões. Collision avoiding, tá bom? Então, aí o negócio complicou. Né? Aí eu tenho que trabalhar com mais tecnologias. O meu overhead vai ser maior. Aonde a gente usa CSMA-CA? A gente usa o CSMA-CA nas tecnologias 802.11, traduzindo no Wi-Fi. E por isso que, claro que a tecnologia do Wi-Fi evoluiu bastante, mas por isso que a taxa de transmissão a priori do Wi-Fi ela é mais baixa do que a gente consegue no meio induzido. Vamos tentar explicar, vamos discutir um pouquinho sobre como é que funciona o CA. Eu tenho que ter mecanismos para saber se o que eu transmiti recebeu. Então, você lembra na aula passada, eu tenho que fazer uma tecnologia com confirmação e não só com transmissão. Por exemplo, posso fazer uma solução bem simples. Eu tenho dado da estação A enviando para a estação B. E a estação B me manda um ACK, dizendo assim, olha, recebi. Beleza, eu sei que eu recebi os dados. Só que só usar o ACK é uma garantia muito baixa, pouco robusta. Então, o que foi desenvolvido foi troca de informações ou tempos de espera para eu poder transmitir o dado. Então, por exemplo, eu tenho o RTS e o CTR, o Request to Send e o Clean to Send. Então, antes da estação A transmitir, eu vou fazer um Request to Send. Eu envio um pacote
em broadcast para toda a rede e dizendo, olha pessoal, eu vou transmitir um dado. A estação B diz assim, tanto esse dado, tanto esse pacote, quanto esse pacote são pacotes bem pequenos e são pacotes de negociação. Não há conexão, mas é uma negociação. O request to send significa que a estação está dizendo assim, ó pessoal, em tal time slot eu vou transmitir dado. O client to send diz assim, recebi o teu request to send e eu estou ok em você transmitir o seu dado. Eu estou fazendo client to send, eu me comprometo a não transmitir naquele time slot. Isso vai ter que ser feito para todas as estações, é em broadcast. Eu transmito isso todo o tempo. Aí, recebendo o client to send, a estação A realmente transmite o dado e também há uma confirmação. Percebam, eu simplesmente transmito o dado para negociação de quando eu vou usar o canal oportunisticamente. Então a gente vai negociando, porque eu não tenho como evitar colisão. Então essa é a técnica CSMA-CA. Ao longo do tempo, a IEEE, né, o I3E, desculpa, o I3E, eu confundi o português com o inglês e com o 3GPP também. O I3E, ele definiu técnicas que conseguem melhorar essa solução do CSMA-CA de forma pura, que nem eu mostrei no slide anterior. Por exemplo, de uma forma com funções coordenadas distribuídas, certo? Então aqui tem uma figura onde eu estou utilizando agora sim, ó, diffs e cifs não são pacotes, são tempos pré-definidos pelo I3E. Então é o interframe space e é o short interframe space. E também os outros dispositivos que estão naquele meio de propagação, outros computadores que estão com a sua placa de rede Wi-Fi habilitada, elas também vão ficar em NAV, Network Allocation Vector. Elas ficam escutando o meio e se elas têm dado a transmitir, elas vão organizar o seu request to send, seu client to send e o seu dado para a próxima transmissão. Então, tá, estou vendo o que está acontecendo, agora eu também quero transmitir. Então eu tenho que colocar num tempo, né? Ao longo do tempo eu tenho que dizer, então tá, eles estão transmitindo, então depois eu vou solicitar um request to send. Eu vou botar num buffer, né? Então eu posso solicitar um request to send naquele próximo ciclo. Eu posso solicitar um clear to send naquele próximo ciclo. Os outros dispositivos eles vão ficar esperando. E essa espera a gente chama de back-off. Back-off também é o mesmo termo que a gente usou lá para a espera do aleatório exponencial truncado. A técnica aqui continua sendo CSMA-CD. A única questão que foi adicionada foi a coordenação utilizando tempos. Então, antes de transmitir, eu tenho que fazer um diffs. Eu espero um interframe gap. Eu espero um período. Basicamente, eu estou definindo slots de quando que eu vou transmitir alguma coisa. Então, esse diffs é um tempo, é um slot de tempo, só para conseguir sincronização. Eu esperei o diffs, está livre, eu faço um request to send. Eu vou esperar um outro tempo, agora mais curto, um short interframe space, para ver se eu vou receber o client to send. Percebam que é uma função coordenada distribuída. Então, eu estou tentando me comunicar, me sincronizar com outro dispositivo. Aí o client to send acontece, eu espero mais um SIFT e depois transmito os dados. E assim sucessivamente, um SIF, depois um ACK e depois um DIFF. O DIFF, ele sempre acontece no começo de cada ciclo. E os SIFs sempre acontecem entre as transmissões de pacotes de controle e de dados. Bom, então é simplesmente um CSMA-CA organizado para que eu consiga ter um overhead menor e uma taxa de transmissão maior no 802.11,
também conhecido por nós por Wi-Fi. O Wi-Fi, na verdade, simplesmente é uma padronização das indústrias desenvolvedoras de placas, de chips dessa tecnologia, que eles dizem assim, olha, nós vamos implementar, eu sou um fabricante, você é outro fabricante, nós vamos implementar essa técnica e a gente garante que a tua placa e a minha placa vão conseguir se comunicar porque elas implementam todo esse mecanismo. O I3E define uma quantidade bem robusta, bem mais detalhada, com diferentes tecnologias para um conjunto bem grande de tecnologias. O Wi-Fi é o selo, ó, para você transmitir e garantir interoperabilidade entre diferentes fabricantes, a gente te dá esse selo, mas você tem que garantir que você implementa essas funcionalidades mínimas para garantir interoperabilidade. Bom? Então, expliquei para vocês o 802.11, que é CSMA/CA, e também expliquei o Ethernet, que é 802.3, tudo padronizado, que é o Ethernet, tudo padronizado pela I3E. Por fim, eu tenho uma tecnologia, uma técnica que se chama polling, que ela é centralizada. O controle de quem transmite e de quem não transmite é feito por um controlador de rede. A gente está cada vez mais usando controladores de rede de forma centralizada em redes que a gente chama de SDN, onde todo o controlador e toda a lógica é feita com software. Bom? Então, a estação só transmite quando o controlador diz, ó, você pode transmitir. Então eu tenho um controlador que define quando eu posso transmitir ou não posso transmitir. Por que polling? Porque eu vou dizer assim, agora eu controlador vou dizer para as estações, agora você transmite, agora você transmite, agora você transmite. Ou eu posso perguntar, você tem alguma coisa para transmitir? Agora você transmite. Você tem alguma coisa para transmitir? Agora você transmite. A implementação pode ser com perguntas ou pode ser transmite, né? Assumindo que ela tem algo para transmitir. Então, eu tenho uma estação primária, eu tenho as estações seguintes e eu vou fazer polling e NAC não tenho resposta ou dado, né? Então, eu tenho um barramento compartilhado e eu tenho um controlador que diz que organiza de forma centralizada quando algo pode ser transmitido ou não. Todas essas técnicas que eu mostrei até agora, até passei um pouquinho para mostrar do Ethernet, elas são padronizadas pelo I3E. Né? Então, porque senão eu teria diferentes fabricantes implementando o que cada um quer. Né? Então, é super importante que eu tenha um padrão. Então, por exemplo, o Ethernet é o padrão 802.3. O 802.1 é para controle de qualidade. Tudo isso vai ser controlado por uma rede local, por uma rede metropolitana ou por uma rede global. Então, essa tabelinha aqui, ela simplesmente mostra as tecnologias. Né? 802.1 é para gerenciamento, 802.3 é para CSMA/CA, Ethernet, 802.11 é para redes sem fio, né? Wi-Fi LAN. E todas elas têm a parte física e tem a parte MAC. Né? O que a gente está vendo agora é a parte MAC. Né? Aqui eu também tenho 802.1, que é a parte de gerenciamento, né? Tá aqui e aqui, né? A parte de fazer bridge, a parte de fazer switch, a parte de fazer VLANs e assim por diante. Spanning tree para criar mais canais com maior velocidade. E todas as outras tecnologias, né? Token bus, token ring, metropolitanas e assim por diante, são definidas pelo I3E. Bom, o I3E define padrões completos. Os selos de interoperabilidade são das indústrias que nem eu comentei, né? Por exemplo, o Wi-Fi. Certo? Aqui eu estou colocando alguns padrões, né? Eu marquei com esse verde só para definir, né? 802.3 que é o Ethernet, 802.11 que é o Wi-Fi, 802.15 que é o Bluetooth, 802.16 que é o WiMAX que não pegou, né? Na quarta geração, o I3E tentou propor uma tecnologia para dominar as redes celulares, mas quem define de fato as redes celulares, domina as redes celulares hoje,
É uma outra organização que se chama 3GPP, por isso que eu confundi antes a palavra. E o IMAX acabou não entrando no mercado, mas ele tem um padrão. E assim por diante, outros padrões também, certo? Então tudo isso é padronizado pela I3E. Aqui é um exemplo de padronização do 802.3, é o que eu comentei antes, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, essa tabelinha eu também já comentei, bom? E os quadros também são definidos na camada MEC, né? Vou voltar alguns slides aqui, tanto na camada MEC quanto na camada física, os padrões são definidos, né? Quanto na parte de gerência. Então, o que é um quadro Ethernet? Eu tenho duas versões de um quadro Ethernet. O quadro puro, né, do padrão, e o quadro comercial, que a gente chama de DICS. São muito similares, né? Então, por exemplo, eu tenho 8 bits, 8 bytes, 8 bytes de preâmbulo e start definition. Esses 8 bytes significam um tempo de espera. É o mesmo que o dist. Eu tenho que esperar, né? Então eu espero 8, só que é calculado em bytes, né? É o tempo, eu não transmito esses bytes, é o tempo que eu transmitiria 8 bytes. Então eu espero esse tempo. Daí eu tenho o endereço destino, o endereço de origem, né? Então são 6 bytes, né, de cada um desses dois. Eu tenho o tipo, daí no caso do DICS eu tenho o tipo do que eu estou transmitindo. Dados, se eu não tenho dados suficientes a 1500 eu faço padding, né? Esse padding eu só vou fazer se ele for menor, se for menor do que 46 bytes, porque é o tamanho mínimo que nem eu comentei lá, né? E o CRC de 32 bits, o CRC a gente viu aquele algoritmo de cálculo polinomial na semana passada, né? A única diferença é que agora eu estou fazendo um cálculo polinomial de 32 bits e não, acho que era o 5, né? De 5 bits, certo? E o I3E, a única diferença é que do DICS é que aqui eu tenho uma interpretação diferente. Não é um interpreta como tipo e outro interpreta como tamanho do pacote, do quadro, tá bom? Então, aqui está a minha estrutura. Isso vocês conseguem visualizar lá no Wireshark. A única coisa que vocês não vão visualizar no Wireshark é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não vai aparecer, porque não há transmissão de fato, tá bom? Todo o resto vocês vão perceber, vão ver. Quando eu estou trabalhando com VLANs, eu tenho uma modificação. Aqui ó, eu tenho o preâmbulo e o CRC, né, a sincronização de bits, né, para eu poder começar a transmissão. Nada muda, né, endereço de origem, endereço de destino e endereço de origem. Aqui ó, eu tenho uma diferença. Eu tenho, aqui na verdade eu tenho uma diferença. Eu tenho a tag VLAN, né, para eu diferenciar uma subrede de outra subrede, né, virtual LAN. Então eu defino tags, eu defino números. Na verdade, aqui ó, eu tenho 4 bytes, não 2 bytes. 12 bits é só ID. Na verdade, eu estou definindo uma tag, um ID. Dentro dessa tag também eu tenho o controle de qualidade de serviço, né, classe de serviço e o identificador de fluxo. Então, isso tudo é definido no 802.1q, que contém o identificador do protocolo da tag, o TPID e o TCI, que é a informação de controle da tag. Cada um deles tem 2 bytes. Então percebam que essa soma de 4 bytes não fecha com esse cara aqui, né? Aqui tem um errinho. Só que como isso aqui é uma figura, eu sempre falo o erro, certo? É para quem presta atenção nas aulas. Então eu tenho 2 bytes para a indicação da tag de qualidade da classe de serviço, né, qualidade de serviço, e 2 bytes de informação, que não estão aparecendo na figura, está escrito aqui. Bom, o resto é pacote de dados com pad CRC, normal.
bom? Não muda nada, certo? Então, o que acontece quando eu tenho um quadro com VLANs, eu injeto essas informações de VTag. Daí, no exercício da atividade de hoje, eu estou perguntando se vocês conseguem visualizar esse tipo de tag ou não. Por teoria, vocês não vão conseguir visualizar, porque essas informações de VTag, elas não ocorrem na máquina destino, elas são informações de controle entre um switch e outro. Os switches que vão fazer a separação de um segmento virtual para outro segmento virtual. Então esse pacote MAC VLAN, ele é trafegado entre switches e não até o usuário final. Então eu estou pedindo na atividade de hoje para vocês verem se vocês encontram isso, mas eu já sei que por teoria vocês não vão encontrar, tá bom? Mas eu quero que vocês testem para vocês verem se vocês vão ver lá, tá bom? E é essa a atividade prática da atividade de hoje, né? Então, analise a sua placa de rede. A priori, eu estou pedindo para ver o padrão 802.3. Então, vocês têm que fazer isso numa rede cabeada. Quem, por exemplo, tem um computador que nem eu, que está usando Wi-Fi, pode fazer de outra forma também. Então, vê se a tua placa tem um MAC do i3E 82.3 ou DICS, né? Qual é a placa qual é a padrão que você está usando, comercial ou da i3E. Qual o tamanho do cabeçalho Ethernet? Isso aí vocês podem só confirmar da teoria com o que você está vendo na prática. Qual o tamanho máximo dos dados de um frame podem ser transmitidos? Confirme a teoria com o que você vai ver na prática. E descubra, essa é a pergunta, descubra qual estrutura de quadro MAC está sendo utilizada pela sua rede. Se é o padrão ou se é uma VTag, né? Então é o que eu comentei agora. Tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje. O que eu quero comentar ainda, antes de liberá-los do vídeo, eu quero mostrar para vocês o nosso trabalho da disciplina. Então, aqui no nosso Moodle, eu disponibilizei a definição do segundo trabalho. Então já está disponível para vocês. O que eu estou pedindo para vocês apresentarem no dia 26 de 6. Então vocês têm 1 mês e 5 dias para fazer o trabalho. Eu quero que vocês, o trabalho é individual e vocês têm que apresentar o trabalho em 15 minutos e vocês têm que disponibilizar o código que vocês foram desenvolvidos no GitHub, tá bom? Basicamente a mesma coisa que vocês fizeram. Eu quero que vocês façam um simulador do CSMA-CD, bom? Quem quiser fazer do CA tá liberado também, tá certo? Mas o que eu estou pedindo é do CD, se quiserem fazer do CA, pode fazer, só que é mais complexo. Então, desenvolva os conceitos de controle de acesso ao meio utilizando o CSMA-CD, que é o que eu acabei de explicar, né? Carry Sense Multiple Access with Collision Detection. Então, é desenvolver um simulador, que é o que você faça uma simulação de um controle de acesso ao meio do 802.3, que tenha no mínimo 2 transmissores. Não pode ser só um, porque daí não vai acontecer, né? No mínimo 2. Idealmente, façam para N, né? Vocês podem adicionar N transmissores, mas tem que ter no mínimo 2 para que aconteça, para vocês consigam analisar essa técnica sendo aplicada. 2 transmissores que utilizam a técnica CSMA-CD. Cada transmissor, antes de enviar um quadro, envia um sensing, né? Verifica um sensing para ver se está sendo transmitido ou não, né? Determinando o intervalo de tempo, se o meio está ocupado ou não está ocupado, se ocorreu colisão ou não ocorreu colisão. Quando o meio estiver ocupado, tem que implementar o algoritmo de Beckhoff. O que é o algoritmo de Beckhoff? É fazer uma espera de um tempo exponencial truncado. Tá bom? E aí vocês mostrem o que está acontecendo. Transmitiu, não transmitiu, colidiu, não colidiu, esperei, trunquei, não trunquei, esperei. Isso tudo eu quero que vocês visualizem, tá bom? Então, organização da apresentação, 1 ponto, implementação do transmissor, 1 ponto, definição e verificação da implementação do canal, 1 ponto. Então, eu quero que vocês me mostrem, né, verifiquem, né, se está acontecendo ou não.
definição da detecção da colisão, 2 pontos, implementação do algoritmo Beckhoff, 2 pontos, e que vocês consigam visualizar tudo isso, né? Ó, estou fazendo sensing, estou fazendo Beckhoff, estou transmitindo, detectei colisão, sabe? Todos os passos que vocês consigam visualizar. Apresentar os trabalhos e respeitar o tempo. Então, é isso. Bom, pessoal, qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail, me mandem mensagem no Teams ou no Moodle. Eu estou à disposição e também semana que vem estaremos fisicamente juntos para a nossa próxima aula. Tá bom? Muito, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e ficamos por aqui. Até mais.